casa do Grêmio, uma festa maravilhosa. Chegou na segunda rodada, no Nabi Abichedi contra o Bragantino, 2-1 para o Bragantino. Antes de passar a palavra para o Gabriel, Jean, cara, a gente teve uma polêmica nessa partida. Vamos falar da polêmica antes de falar do jogo, que eu acho que vale a atenção da galera que está aqui com a gente. O Ramon Dias, após o jogo, falando ali da primeira rodada do campeonato, acabou citando, né, de uma maneira muito infeliz, que insinuando que por ser uma mulher ali no ato da checagem do VAR, que, pô, não, né, futebol, né, aqueles papinho furado, né, futebol, né, pô, tinha uma mulher lá olhando, acabou caindo muito mal, óbvio, na sociedade, entre a torcida, entre tudo. E depois o Ramon Dias se desculpou, inclusive este vídeo está lá nas nossas redes sociais, tá? Então se você não acompanha na prancheta, tá lá, dá uma olhada. Cara, eu queria saber de você, o Ramon Dias é um cara que tem muito apreço a torcida do Vasco tem muito apreço pelo Ramon Dias. Você acha que essa declaração dele, pelo Vasco ser um clube socialmente muito engajado, acaba descredibilizando um pouco ele na posição de treinador? Ô, Leandro, assim, foi uma declaração muito infeliz, mas eu queria falar muito sobre essa questão da torcida do Vasco. Eu vi muitos e muitos comentários de torcedores vascaínos condenando a frase do Ramon Dias, e é uma coisa que a gente precisa exaltar hoje em dia, porque o torcedor, ele tá junto com o que o cara que veste a camisa dele faz, independente do que seja. A gente vê grande maioria, não, mas aí tenta puxar uma justificativa. Até o próprio Emiliano deu uma justificativa, né? Falou lá, ele deu a desculpa dele lá, mas a torcida não comprou e foi crítica a ele. Ramon, desculpa. Ramon, né? Emiliano é o filho, né? É. O Ramon, desculpa. Então, a torcida pesou, a torcida fez as críticas como deve ser feita e eu acho isso muito louvável, porque hoje em dia é muito difícil, cara. Hoje em dia é um passapano por causa do time que você torce. Não, você tem que ter senso crítico. Então, eu vi muitos comentários de torcedores vascaínos criticando o Ramon. E, assim, eu acho que eu acho que não abala. Eu acho que não abala pelo crédito que ele tem. Mas é uma rusga. Boa. Gabriel, antes de falar de futebol, eu queria saber, óbvio, sua opinião como torcedor vascaíno do que aconteceu, dessa questão da relação do Ramon com a torcida do Vasco. Mais uma vez, a torcida do Vasco é muito engajada socialmente e o próprio clube também em questões sociais. E eu queria entender de você, como torcedor, como que isso caiu na torcida e até que ponto isso abala a relação com o Ramon, que estava sendo construída uma grande relação até esse momento, mas queria saber de você como é que isso caiu para você. Cara, quando eu vi a entrevista, eu fiquei meio em choque, assim, porque, porra, você espera isso acontecer em qualquer clube, menos no Vasco, né? E aí, quando falou essa merda, eu já imaginei chuva de crítica e que não sei o que, parará. Mas eu queria também enaltecer a posição do próprio clube, né? Que fez um post lá repreendendo o Ramon e sem passar pano, né? Pô, ele errou, mas ele é nosso treinador, a gente pede desculpas também por ter ofendido quem quer que seja, principalmente as mulheres, né? Mas enfim, isso também a gente não vê em muitos lugares, né? A gente viu o pessoal passando pano pro Daniel Alves, pro Robinho e tudo mais. Se aconteceu. Não, Isso. nesse caso a gente teve o clube mesmo falando, ele errou. A gente pede desculpas também. Vamos colocar na cabeça, vamos ensiná-lo como que se faz de verdade, né? Eu vi hoje também na bancada do Seleção, que foram duas meninas hoje, que eu gosto muito do trabalho delas, uma é a Ana Thaís Matos, a outra eu esqueci o nome dela, e aí elas falaram sobre isso também, e é uma visão que nós, enquanto homens, não temos do quanto que elas sofrem com isso.
né? Ele falou da árbitra de vídeo, né, a Daiane Muniz, que ela é excelente, ela é referência no meio, sabe? Então, assim, e ainda falou merda, né? Porque ela acertou. Ela foi a única que deu as palavras certas. Quem errou foi o árbitro em campo, né? Então, assim, foi uma falha extremamente infeliz do Ramon. Condeno, assim como eu condenei lá no meu Instagram, que misoginia não passa por aqui, misoginia, racismo, homofobia, nada disso. O Vasco, como vocês falaram, é extremamente engajado nas questões sociais. Então, eu espero que ele aprenda daqui para frente a tratar todo mundo direito. Boa, é isso. Deixa eu ler só um comentário aqui do Wanderson Henrique. Cara, o cara que tá sempre aqui com a gente, Wanderson, boa noite. Chegou na hora Muito certa. obrigado. Exatamente. Vascaíno tá sempre aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência. O Wanderson comentou aqui, ó. A mídia dá muita importância quando as coisas polêmicas são relacionadas ao Vasco. Cara, sendo bem sincero, eu não acho que esse foi o caso. Eu acho que, de fato, o Ramon errou de uma maneira muito grotesca, assim, no pensamento, na maneira de se colocar e tudo mais. Eu concordo com o Gabriel que é muito relevante ver o clube se posicionando da forma como o Vasco se colocou, até de uma maneira profissional, tá? Vamos ser aqui, foi muito profissional também. Ele fala exatamente dessa postura do ele é nosso treinador, errou e continua sendo. Foi perfeito para não criar tempestade. Tipo assim, vai cair, e olha o que ele falou, vai ter que cair, vai ter que ir embora, vai fugir do Brasil, não dá para. O Vasco botou ali a situação no chão, falou, rapaziada, tá errado, perdão por ele, por nós, mas vamos, tá, não vai se repetir. Então, porque poderia ter se criado uma crise a partir daí, e eu acho que não vai se criar, não vai se criar, mas eu acho que acho que é um papel de todos e do próprio Ramon também ficarmos atentos às próximas coletivas, aos próximos pensamentos, às próximas falas e tudo que o Ramon colocar nas próximas, isso acontece independente da situação. E aí, só para a gente, vamos pular para o jogo daqui a pouco, o Wanderson colocou mais um comentário aqui, ó. Mas o Vasco foi prejudicado pelo VAR e pela arbitragem. Gabriel, vou passar para você essa. Eu queria saber se você sentiu o Vasco de fato prejudicado nas duas partidas, né? Vamos já começar a falar da partida contra o Bragantino, mas contra o Grêmio eu lembro de lances que o Vasco foi prejudicado, mas também foi favorecido na minha visão. Então eu queria saber, na sua percepção, como é que foi isso. O Vasco ele foi prejudicado pela arbitragem de campo, não pelo VAR. Né? A Daiane ela recomendou a revisão na mão, da bola na mão do Piton. Ela insistiu que foi um pênalti, o árbitro foi lá e falou que não foi nada. E realmente, de fato, foi pênalti. Depois teve o pênalti sofrido pelo Galdames, que ela foi lá, recomendou todo mundo, só que o outro assistente do VAR falou, ó, não vi nada, ele se atirou na frente, não sei o quê. Aí não, ela esse falou foi muito pênalti. Foi muito pênalti. Ela foi lá, falou pro Flávio que ela achava pênalti, mas que o outro assistente falou que não. O Flávio também achava que não, que é o árbitro de campo, então ela não tinha o que fazer. Então tá tudo certo. Depois teve o pênalti também pro Grêmio, né? Que não deu nada, mas aí é o Grêmio que lute. E ela salvou ele também, né, na simulação. Na simulação, é verdade. Teve da simulação que ela foi lá e falou, não, foi simulação e tal. E nesse jogo agora contra o Bragantino, teve um possível pênalti no final do jogo. Eu, na hora, achei que foi pênalti, mas depois, meio embolado, assim, não faria falta. Não, ficou na interpretação do árbitro de campo. Né? Eu também não achei que foi falha do VAR, não. Acho que nenhum dos dois jogos teve falha do VAR. Boa. Bom, beleza. Mas eu queria saber se você ficou decepcionado, agora falando de performance de jogo, fora as polêmicas, fora a arbitragem, se você ficou decepcionado com a postura do Vasco, se você estava esperando que o Vasco ia embalar uma sequência de vitórias, o Vasco está se preparando para o Campeonato Brasileiro já há bastante tempo. Então, você está vendo, de fato, um Vasco mais organizado, mais impetuoso em campo. Como é que você sentiu o Vasco nessa segunda rodada do Brasileiro? Cara, esse jogo, ele foi muito cruel.
porque eu vi o Vasco ser mais azarado do que ruim. Foram 2 gols do Bragantino que foram uma falha individual e o outro foi um azar. O cara deu um chute, a bola desviou na cabeça do Maicon e entrou e cobriu o Léo Jardim. Esse primeiro gol foi falha do Léo. Falha do Léo Jardim, né? Esse daqui foi falha do Léo Jardim. Que é um ótimo goleiro. Excelente goleiro. Mas se você reparar milimetricamente, o Piton, ele dá uma de que ia tirar a bola e isso pode ter enganado o Léo Jardim. Assim, tô passando pano. Eu acho que sim. Aquela passada de pano maravilhosa. Mas, assim, errou. Falhou, ele espalmou pro meio da área, foi no susto, né? Mas, enfim. E aí o segundo gol foi um gol fantasma. O cara deu um chute, desviou na careca do Max. Se fosse o Davi Luiz, teria tirado a porra da bola. Mas não, é liso. E o Vasco teve um gol anulado, que, ao meu ver, a olho nu, a olho de câmera aqui, né, de tela, não estava, mas traçou-se as linhas, tudo mais, deu lá o impedimento e ainda conseguiu diminuir com o Verratti. Então, assim, o Vasco foi bem no jogo, o Vasco não jogou mal, mas, infelizmente, sofreu 2 gols que não pode sofrer. Boa. Jeanzinho, agora eu queria saber de você, cara. Qual a sua expectativa pro Vasco nesse campeonato? O Vasco tem tido uma luta, uma grande luta tribal, como diria Isabelle Nogueira, no Campeonato Brasileiro, de estar sempre brigando contra o rebaixamento. Quando não está brigando contra o rebaixamento é porque já foi rebaixado e está brigando para voltar. A vida do Vasco no Campeonato Brasileiro não tem sido fácil. Nesse ano, o Vasco está com o Ramon Dias, que é o técnico que, né, conseguiu um encaixe ali com a torcida, com o elenco. E eu queria saber se você acha que o Vasco vai brigar por coisas boas nesse Campeonato Brasileiro com o futebol que está mostrando. Eu acho que por coisas boas ainda não. Eu acho que o Vasco precisa pensar em se manter na Série A, mas de maneira tranquila. E aí, quem sabe, né, brigar por coisas boas. Mas eu acho que o principal é se manter na Série A de uma maneira tranquila. Não é brigar contra o rebaixamento. É se manter na Série A de maneira tranquila. Eu acho que tá faltando isso pro vascaíno. Poder recuperar a confiança. Daqui, todo vascaíno que eu conheço, os caras estão... Não, esse ano a gente ganha o título. É bem complicado também. Mas você acha que o Vasco fica... Você acha que o Vasco fica entre os 10 primeiros? Ou você acha que fica na segunda parte da tabela, assim, nem brigando muito ali na beira, mas só ali, Sul-Americanazinha. Tô aqui, Sul-Americana tranquilo. Eu acho que o Vasco pega a Sul-Americana tranquilo. Boa. Gabriel, sua perspectiva. Acho que é uma Sula tranquila, é uma grande batalha tribal. O que você acha que vai ser? Não, eu acredito que o Vasco ele tem um time melhor do que o do ano passado, já tem uma bagagem de treinamentos já do Ramon Dias, do Emiliano e tudo mais. Então, acredito que o Vasco vai ser melhor do que o ano passado, só que tem aquilo, né? Ainda existe esse peso nas nossas costas porra, já são 5 rebaixamentos, galera. A gente tem mais rebaixamento do que título brasileiro. Não, 4? Foram 5 Série Bs, né? Porque teve um que não subiu, né? Tá. São 4 rebaixamentos, mas são 5 Série B. Então, assim, é um peso. Então, a gente entra no Campeonato Brasileiro tenso. E não só os torcedores. O time, a comissão técnica, o clube em si já entra com esse peso. Então, isso demora a engajar uma coisa boa. É aquela contagem, né? Faltam só 42. Já temos 3. Então, vou colocar até o comentário aqui na tela. O Wanderson, cara, comentando aqui, obrigado pelo comentário, Wanderson. Ele falou: a minha expectativa, ele falando da expectativa dele, é rumo aos 45 pontos. Depois o que vier é lucro, meu amigo. Então o torcedor vascaíno tá nesse pique, né? É isso. A gente tem que fazer os 45 pontos para poder se livrar disso o mais rápido possível. Se puder ser no comecinho do segundo turno, ótimo. Vamos para mais. Mas boa. Vai ser difícil. O Vasco que já tem basicamente metade dos pontos que tinha com o Barbieri no início do campeonato do ano passado. É uma loucura. É uma loucura isso. Mas vamos ver. 9 pontos em 16 rodadas. Eu nunca vou esquecer isso. 9 pontos em 16 rodadas. E pensar que o Vasco se salvou, hein? Caraca, se salvou.
Bom, vamos acompanhar então a jornada do Vascão e também acompanhar a jornada do Bragantino, cara. O Bragantino que também não teve uma performance, muito pelo contrário, perdão, eu ia falar besteira. O Bragantino em determinado momento brigou pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, mas acaba que, na minha visão, foi aquela questão do peso da camisa. De fato, não conseguiu sustentar a briga com os clubes que estavam ali em cima, mas não começou o ano tão bem. Não começou o ano tão bem o Bragantino. Caiu para o Botafogo ali na Pré-Libertadores, está na Sul-Americana. E vamos ver o que vai ser do ano do Bragantino.